converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sairei com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a... E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Meus queridos, participar da vida da igreja, ser da igreja, ser membro da igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja onde o Espírito Santo de Deus age e interfere diretamente na vida, é um grande privilégio. É um grande privilégio. Eu sei que há pessoas que encaram a igreja como desafios. Para alguns, até que venham a entender o projeto de Deus, chamado igreja, e esse projeto, eu já digo para os irmãos, ele ultrapassa em muito a instituição. Instituição é isso aqui que nós vivemos. A Igreja Presbiteriana do Brás é uma instituição, né? E nós estamos ligados a essa instituição aqui. Mas a Igreja de Deus, que possui não só esta instituição, possui também outras denominações cristãs, denominações religiosas, que professam a mesma fé, que ouvem a mesma palavra, que entoam os mesmos louvores, que servem ao Senhor, que evangelizam, que pregam. Esta é a igreja do Senhor, que é espalhada por vários cantos da terra, na nossa cidade, no nosso bairro, onde nós estamos. Daí a importância da igreja e o privilégio de fazermos parte dela. Há pessoas também que não gostam da igreja, que se afastam dela e a criticam, a rejeitam e nunca, ou pelo menos por quase nunca, se interessam por fazer parte de maneira intensa da vida da igreja. Às vezes participam, às vezes não vêm, às vezes vêm, às vezes não vêm. Às vezes se envolve, mas logo desiste, logo para. Muda de instituição, vem para essa, vai para aquela outra. E sempre tem algo a apresentar como queixa. O pastor mudou, o pastor não é mais aquele pastor que estava sempre lá, o pastor que chegou não é agradável, ou o pastor que está há muito tempo, já está ultrapassado, ou o pastor que está velho. Imagina, há poucos dias, um irmão pastor me procurou muito triste, dizendo, olha, eu queria muito continuar pastoreando a igreja, mas eu vou ter que deixar. Eu fui informado pela liderança que eles não me querem mais lá o ano que vem, porque eu estou velho,
e com meus 70 anos de idade, eu tenho apresentado doença, né? Não só eu, como a minha esposa. Então a igreja diz que não me quer mais. E ele falou da tristeza, da maneira tão assintosa como a liderança falou com ele nesses termos. E eu fiquei pensando, realmente é muito difícil receber uma comunicação da liderança da igreja dizendo isso. Olha, nós não te queremos mais, e a razão é essa: você está velho e doente, então vai embora. Então, eu trago esses pensamentos iniciais para refletirmos, irmãos, sobre o valor, a importância que nós damos para a igreja de Cristo, para as pessoas que compõem a igreja. Por isso eu disse logo no início, a igreja, ela ultrapassa, ela vai muito além de uma instituição local. A igreja é a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Eu ouço de irmãos que amam a igreja de Cristo e se alegram e fazem parte dessa igreja por longos anos. E hoje, por conta de limitações, como a enfermidade muito grave, dizem da tristeza que sentem por não comparecer, por não vir ao culto, por não estar aqui para cantar, por não poder mais cantar no coral, por não poder mais fazer parte da vida da igreja. Eu vi isso essa semana de um irmão muito triste, dizendo: eu gostaria tanto de estar lá, eu sinto tanta falta da igreja, pastor, eu sinto tanta falta da igreja. Por isso, amados irmãos, nós precisamos avaliar isso daqui. Nós precisamos refletir sobre isso daqui e entendermos e aceitarmos, à luz das Escrituras Sagradas, o privilégio que nós temos de fazer parte da igreja. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja como corpo vivo, aquela igreja ativa, a igreja que serve ao Senhor e acolhe as pessoas que querem fazer parte dela. Por isso as portas sempre abertas, e nós precisamos aqui nos apresentarmos sempre de braços abertos, corações abertos, e acolhermos as pessoas que Deus é quem envia, que Deus chama para fazer parte da sua igreja. A igreja que fez 111 anos de organização é a mesma igreja que no mesmo dia foi organizada uma nova, lá em Guarulhos. Aqui na zona norte de São Paulo, lá próxima à região do Jaçanã, na rua Manuel Gaia. Uma igreja velha, mas uma igreja jovem que está sendo organizada. E assim, meus queridos, nós entendemos que a igreja, como privilégio, é como se fosse a jornada do povo de Deus. Uma jornada, uma caminhada. Eu preparei a liturgia do culto hoje, tentando levar os irmãos a vivenciarem esta caminhada. Os salmos que nós lemos, eles falam um tanto sobre essa questão da caminhada, e esses salmos eles exemplificam com palavras e ensinamentos essa perseverança necessária da nossa parte, e mostra o quanto Deus se faz presente e caminha com o seu povo, e anda com a sua igreja. É Deus agindo na vida de cada um, convertendo, trazendo para a nova vida, e esse mesmo Deus que está presente, se faz presente, se manifesta em cada um de nós. E o quanto mais tivermos de consciência e nos envolvermos com esta comunidade eclesiástica, com essa comunidade que se chama igreja, mais nós usufruímos da santa presença de Deus, das suas bênçãos e dos seus cuidados paternais, seus cuidados divinos. Então eu convido os irmãos para olharmos para o texto que nós lemos, o capítulo 55 do profeta Isaías, e observarmos um pouco aqui do que o profeta quis ensinar quando ele trouxe esta palavra de Deus ao ajudar o povo de Deus. E o que nós vamos encontrar aqui é que Isaías ele está chamando a atenção de Judá para que eles entendessem
o que significa dar-se a Deus, a ponto de eles sentirem o comando total de suas vidas, experimentando a todo instante, mesmo em circunstâncias difíceis, adversas, o que Ele, Deus, quer do seu povo e o que Ele, Deus, quer dar ao seu povo nesta caminhada que se chama existência. E na nossa existência, participantes do povo de Deus. E aqui é como se fizéssemos uma pergunta, e eu trago esta pergunta aqui para a nossa reflexão nessa noite. Nós, como participantes dessa igreja de Deus, e que temos o privilégio de estarmos aqui hoje, e participando desse momento solene de culto, nós estamos dispostos a entregarmos a nossa vida totalmente, entregar totalmente a nossa vida ao controle desse Deus. Vamos imaginar aqui a nossa caminhada como irmãos na fé e crentes em Cristo Jesus, como se nós estivéssemos agora num grupo, caminhando, indo para chegarmos a algum lugar importante. Nossa bagagem é a nossa experiência de vida. A nossa saúde é a nossa condição de fazermos parte dessa jornada como a nossa consagração. E o tempo que nós temos para fazer essa caminhada até chegarmos ao nosso destino final. Nesta caminhada, nós queremos que o Senhor Deus esteja à nossa frente, conduzindo a nossa caminhada. Eu entendo que esta mensagem de Isaías, ela tem como objetivo falar a cada pessoa, mas eu entendo também que essa mensagem de Isaías, ela tem como objetivo falar à comunidade, falar à nação de Israel. Por isso, Isaías 55, de 6 a 13, é um texto bíblico que fala sobre a importância de se buscar a Deus enquanto Ele está próximo. Olhar para o líder enquanto você enxerga esse líder na caminhada. Olhar para esse Deus como aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de todas as coisas. Cuida das necessidades, Ele protege, Ele afasta o perigo, Ele aplana os caminhos, Ele dá descanso, Ele dá fôlego, Ele dá água, Ele dá o pão, Ele dá tudo, o vestuário, Ele vai cuidando das necessidades. Então o profeta Isaías, ele fala para Judá: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. E para entendermos um pouco melhor isto, esse contexto da mensagem de Isaías se refere a Judá, quando ele, ali no período do século 8 a.C., para situarmos o tempo histórico, ele fala estas palavras, pregando ao povo de Judá, que estava em um período de grande instabilidade. Então, como se as pessoas estivessem passando por um momento político, um momento econômico, um momento social e, especialmente, um momento religioso, um momento espiritual muito instável. O reino de Judá estava sendo ameaçado. A nação, o povo de Deus estava sendo ameaçado pelos assírios, que eram pessoas cruéis, um povo poderoso. Imagine, fazendo a caminhada da vida e ao lado o perigo, como o perigo que ronda, o perigo que está ao lado. E em meio a esta situação, Isaías, para animar o povo, para tocar o coração do povo, para falar ao povo de Judá, ele disse que Deus estava disposto a fazer tudo pelo seu povo. Perdoar os seus pecados, restaurar a sua aliança que o povo havia quebrado,
E parte desta mensagem, quando Isaías traz essas boas notícias para o povo de Judá, ele mostra que a nação, o povo pode ter esperança. Esperança. Esperança de salvação, esperança de livramento, esperança de dias melhores. Por isso o profeta exorta o povo a buscar a Deus enquanto ele está próximo, enquanto há possibilidade de fazer isto. Meus irmãos, ao olhar para a caminhada, a existência da igreja, nós não estávamos lá na igreja quando ela foi organizada, mas nós estamos na igreja hoje, aqui, 111 anos depois. E então nós precisamos nos entender nesse sentido da caminhada que temos pela frente. Onde queremos chegar? Até quando vamos chegar? Quantos caminharão conosco? Quantos ficarão pelo caminho? Quantos serão chamados para o descanso eterno durante essa nossa caminhada? Estaremos aqui no ano que vem, por exemplo, quando a igreja completará 112 anos. Daqui a 5 anos, será que você estará aqui? Será que nós voltaremos a nos rever? Será que o irmão que está sentado ao seu lado, que está atrás de você, que está à sua frente, estará aqui daqui a 1 ano? Então, meus amados irmãos, esse texto é uma mensagem que nos traz uma profunda reflexão a respeito da jornada da igreja, como se fosse o caminho que temos que caminhar e os caminhantes que se encontram nesse caminho, que somos nós. O caminho e quem caminha nesse caminho. Quem está dentro da igreja, quem faz parte desse grupo que se chama igreja, povo de Deus. E aqui eu quero deixar algumas aplicações, algumas lições para nós pensarmos na nossa igreja daqui para frente. E a primeira coisa que eu quero dizer, meus irmãos, nós precisamos ter esperança, mesmo diante do mundo difícil que nós estamos vivendo. Mesmo diante das dificuldades. E a nossa esperança precisa ser fixada onde? No Senhor. Em Deus. Aquele que está lá na frente, conduzindo o seu povo. Meus amados irmãos, o que se espera dos caminhantes, dos que caminham o caminho de Deus, é a paciência, é a perseverança de caminhar como irmãos que nós somos, em busca da realização da vontade de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus. Ninguém conhece a vontade de Deus se não conhecer a sua palavra. Ninguém conhece a vontade de Deus se não ouvir a pregação da palavra. Ninguém conhece o plano de Deus se não prestar atenção no que Ele está falando. Por isso que nós precisamos, enquanto caminhamos, velozes no nosso dia a dia, nós precisamos expressar nossa esperança em Deus. Espera em Deus, pois você ainda o louvará. Espera no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, sabendo que Deus proverá todas as coisas. Deus estará sempre presente. Não tem como prosseguir no caminho se nós nos abandonarmos uns aos outros. Não tem como prosseguir no caminho se nós não buscarmos a vontade de Deus para nós. Por isso, para algumas pessoas que não conseguem se encaixar na igreja de Deus, em buscar a vontade de Deus, perdem essa noção do ponto onde quer chegar, do prêmio que está preparado, do prêmio que tem ali no final da jornada, quando ele chegar no seu objetivo.
não olha para a vida da igreja com o sentido de ter vitórias, mas olha para a vida da igreja apenas pensando na dificuldade da caminhada, pensando nas lutas, pensando nas provações, pensando nas dores, pensando nas mágoas, pensando nas dificuldades. Meus queridos, nós precisamos aqui nos entendermos nisto, nós aqui precisamos ter esperança em Deus, esperança de dias melhores, esperança na superação das dificuldades, esperança no crescimento espiritual, esperança no crescimento da vida, esperança da vida eterna, esperança na eternidade com Deus. Por isso, o mérito da vitória não está em alcançar somente a meta da fé, a qualquer preço, de qualquer maneira, mas em alcançar em comunhão plena com os demais caminhantes da jornada os mesmos objetivos, superações, crescimentos, vitórias e a vitória da vida eterna. Por isso, a igreja é a sua jornada, o caminho e os seus caminhantes. Nós precisamos ter esperança e não nos desanimarmos, não desistir das coisas, mas perseverar no caminho de Deus, perseverar na caminhada, manter-se firme. E Isaías está dizendo isso para o povo de Judá. Olhe, o perigo está aqui por perto, nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos caminhando, mas o Senhor disse: busquem a mim, porque você pode me encontrar, e ao buscar-me você saberá o que eu quero de você. Eu tenho que sim tocar nesse assunto, quando nós ficamos ausentes da vida da igreja, quando nós deixamos de comparecer, quando nós deixamos de participar, nós estamos perdendo o contato, nós estamos perdendo a visão, nós estamos perdendo as informações, os cuidados que nos enchem de esperança. E daí, quando a provação chega, aí nós sentimos necessidades grandes, mas aí nós já estamos com o nosso olhar em outras coisas, em outras lideranças, em outros aspectos, em outras perspectivas, que não o Senhor mais, que não o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, gostaria que você, em primeiro lugar, considerasse isto, ao fazer parte dessa igreja. Tenha esperança em Deus, espere em Deus, olhe para Deus, conte com Deus. A segunda lição que eu quero deixar, considerando as palavras do profeta Isaías aqui nesse texto: apesar de o tempo ser longo e apesar da caminhada ser cansativa nessa jornada, é preciso que nós permaneçamos unidos a Jesus Cristo. É preciso aprender com Jesus, é preciso estar com Jesus. O Senhor Jesus Cristo tem demonstrado o quanto Ele é paciente, o quanto Ele é tolerante, e muitas vezes até mesmo com a nossa falta de fé, com a nossa falta de compromisso, falta de discernimento, falta de amor, falta de respeito pelos demais, falta de operosidade, de envolvimento com o trabalho, falta de tolerância com os fracos, diante de tantas faltas. O Senhor Jesus tem sido paciente, tem sido tolerante. E é aí que nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados a Ele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E é Ele que vai nos abençoar, nos ajudar para podermos dar frutos. Ligados, estarmos ligados a Jesus. Ele é o enviado de Deus para estar conosco, Ele é o enviado de Deus para ser o nosso Salvador, e nessa caminhada Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus presente na vida da sua igreja, no meio do seu povo. Então precisamos aqui, não obstante a jornada longa e o cansaço,
nós precisamos estar ligados a Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos alimenta espiritualmente. Ele é aquele que nos salva, é aquele que ergue as mãos para nos levantar quando caímos. É aquele que nos sustenta como enviado de Deus para isto. Estamos ligados a Jesus Cristo. E enquanto caminhamos sob as bênçãos de Jesus Cristo, a igreja, ela vai superando as suas deficiências. E a deficiência aqui, meus queridos, são aquelas questões espirituais que cada um precisa que aprender a encontrar respostas nas Escrituras, encontrar respostas no próprio Senhor Jesus. É aquela situação onde nós precisamos a dirigir as nossas orações, onde nós precisamos conversar com Jesus, falar com Jesus, olhar para Jesus, nos mirarmos em Jesus, no seu sacrifício na cruz, no seu amor por cada um de nós. E além disto, é onde nós precisamos trabalhar por Jesus. Uma vez ligados a Ele, então, nós superaremos várias dessas faltas que eu citei agora há pouco. Mas longe de Jesus, essas faltas vão se intensificar. E sabe o que é triste? Quando essas faltas se intensificam muito, nós vamos perdendo a referência. E quem perde a referência de Jesus, se perde pelo caminho. Se torna ovelha desgarrada. Você já deve ter ouvido falar de desigrejado. Desigrejado é pessoa que cresceu na igreja, conheceu a igreja, viveu na igreja, muitas vezes filho ou filhos de pais crentes, conheceram a igreja de alguma maneira, mas assim que possível fez o quê? Se afastou. Veja, entenda, vamos entender esse afastamento. O que significa esse afastamento? Às vezes eu ouço pais dizerem assim, meu filho não quer saber nada mais da igreja. Meu filho se afastou da igreja. Minha filha agora, né? Às vezes, meu marido está desanimado, não quer mais saber de igreja. Meu marido diz, minha esposa está desanimada, não quer mais saber da igreja. E é interessante que, via de regra, essas pessoas procuram achar defeitos para se justificarem. E levantam um problema aqui, outro levanta ali. Problemas sempre vão existir, porque a caminhada não é fácil mesmo. Mas há uma coisa que as pessoas se esquecem de fazer: olhar para dentro de si. Se autoavaliarem. Como está a minha vida com Jesus? Como está a minha comunhão com Jesus? Como está a minha dependência de Jesus? Sinceramente, eu entendo que é impossível uma pessoa não gostar de participar da comunidade dos crentes, se estas pessoas ou se esta pessoa estiver cheia de Jesus na sua mente, no seu coração. Quem tem Jesus tem tudo, e quem tem esse tudo, vive esse todo na comunhão dos santos, na comunhão da igreja. Compartilha Jesus, mostra Jesus, fala de Jesus, porque conhece e sabe quem é Jesus, ama Jesus. Nos dias de Jesus na terra, ainda aqui, antes da sua volta ao Pai, ele caminhava e vivia com seus amigos, com seus discípulos, com seus irmãos, e há um exemplo ali que os evangelhos registram, é quando cita a casa dos amigos mais próximos de Jesus, e ali tem duas irmãs que são citadas, Marta e Maria. E uma das irmãs, aproveitando da presença de Jesus, gastava tempo com Jesus. A outra, que também era amiga de Jesus, discípula de Jesus,
que também amava Jesus, mas ela se ocupava por demais com outras coisas. Então Jesus dialoga com elas e se dirige a Marta e diz assim: Marta, Marta, por que você anda tão ocupada com outras coisas? E ele então cita o exemplo da irmã Maria. Ela escolheu a melhor parte. Meus irmãos, nós como membros da igreja, você como membro da igreja, você precisa de Jesus na sua vida, intensamente. Você precisa do Evangelho de Jesus, você precisa amar Jesus, você precisa andar com Jesus. Jesus, ele é tão poderoso que ele é capaz de estar junto de cada um naquela imensa multidão, segurando cada um pela mão. Ele tem ouvido para ouvir cada um, ele tem a boca para falar a cada um. Ele não é aquele que se ocupa com um e não pode se ocupar com o outro. Ele se ocupa com todos os que estão na caminhada. Ele se ocupa com todos nós. E quanto mais nós quisermos e buscarmos desse Jesus, mais nós teremos dele. E mais fortes na fé nós seremos. Mais fortalecidos na graça nós seremos, mais capacitados e habilitados nós seremos. Então, meus amados, nós precisamos ter esperança, mas nós precisamos também de Jesus. E a terceira e última situação que eu vejo aqui como o profeta Isaías dizendo, claro que ele não está falando de Jesus aqui, porque é tempo e situação diferente, mas eu estou falando da igreja atual, que aprende com a mensagem aqui, baseado no que Isaías está falando como exortação e palavra de ânimo e encorajamento. Hoje nós conhecemos Jesus, a graça de Jesus. E por último, em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver algo que se chama tolerância pela paciência. Tolerância pela paciência. Tolerância pela paciência como povo de Deus. Isso quer dizer reconhecer de que a ação de Deus acontece na trajetória do seu povo e é preciso aguardar o desfecho da realização da vontade de nosso Deus e não nos determos em sintomas dos acontecimentos. Não nos determos nas dificuldades, a ponto de ficarmos desanimados. Nós precisamos aqui caminharmos juntos, uns com os outros, acolhendo, tendo tolerância, exercendo a paciência uns com os outros. Na caminhada do povão, da igreja que caminha, nós vamos ter atletas, que são bons corredores, pernas boas, físico privilegiado, fôlego bom. Nós vamos encontrar gente forte, mas nós vamos encontrar gente frágil, gente doente. Nós vamos encontrar gente que vai usar muletas, vai usar bengalas. Nós vamos encontrar gente que tem dificuldade respiratória, nós vamos encontrar pessoas com todo tipo de condicionamento físico. Na verdade, nós vamos ter que carregar pessoas que já não conseguem mais andar. E nós vamos dar as mãos. E nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós caminharemos juntos. Meus irmãos, de novo eu volto para o texto do profeta Isaías, e eu vejo que ele está querendo unificar a nação de Judá, o povo de Judá, para que eles possam entender a importância que cada um tem na vida do outro, sendo cada um membro do povo de Deus. A importância que cada um tem aqui hoje na vida do outro. Quando eu falo assim, irmão, você precisa conhecer o nome da pessoa, precisa conhecer a pessoa que está do seu lado, conhecê-la pelo nome, e na medida do possível ter uma comunhão com ela, que você possa entender as suas necessidades, você possa acompanhá-la, você possa ajudá-la.
E não é só o pastor que precisa fazer isto. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém hoje que amanhã tenha que enfrentar uma situação difícil no médico. Ou alguém que esteja desempregado e que esteja sem ter o pão para comer, ou os recursos para custear a sua moradia, pagar as suas contas. Alguém que está passando por uma situação delicada na alma, no coração, está fragilizada por algum motivo. E você não sabe. Até eu, às vezes, sou injusto. O irmão falta na igreja e chega no domingo seguinte eu cobro. Por que você não veio? A pergunta certa não é essa. Aconteceu alguma coisa? Senti sua falta. E aí então a gente vai descobrir, como eu descobri agora há pouco, conversando com uma irmã aqui perto, passamos por uma dificuldade familiar muito grande, com os amigos, e depois nós também ficamos enfermos. Meus amados, é por aí que nós vamos caminhando juntos, tendo tolerância pela paciência, a ponto de ajudar o fraco na fé, o debilitado de espírito, o fragilizado na alma, abençoando quem precisa ser abençoado. A igreja, como povo de Deus, precisa fazer as coisas darem certo, no princípio da palavra de Deus. Por isso o profeta Isaías diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Porque o povo de Deus olha para Deus e conta com Deus nesse sentido. E aqui a palavra de Deus, o profeta Isaías diz, ela não voltará vazia, porque o alimento do meu povo é a palavra de Deus. É a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, e ela cumprirá o seu propósito. A igreja e a sua jornada, o caminho e os seus caminhantes. Nós somos os caminhantes. O caminho é o tempo que nós temos aqui para viver como participantes da igreja de Deus. Eu concluo essa mensagem lembrando do que o texto nos diz, ao buscarmos ao Senhor. Buscar ao Senhor é uma oportunidade e um privilégio para qualquer pessoa disposta a se aproximar dele. Mas essa oportunidade nem sempre é aproveitada e, infelizmente, esquecida. Então, no contexto desse versículo, vemos que o profeta Isaías, ele está demonstrando uma grande preocupação com o povo de Israel, o povo de Judá, no exílio babilônico. O povo poderia facilmente se esquecer do Senhor, pois estaria em contato com outra cultura, tradição e sob a influência do mundo que eles estavam próximos a serem inseridos. Tudo isso poderia fazer com que o Senhor, seu Deus, fosse esquecido. Diante da possibilidade do que estava para acontecer, o perigo que rondava, que estava ao lado, esta era a preocupação de Isaías: vão se afastar de Deus. E a mensagem dessa noite tem como objetivo dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, você que está aqui nesta noite, não se afaste de Deus. Ainda que hajam circunstâncias tão difíceis, não se afaste do Senhor. Aproveite o privilégio que você tem como membro desta igreja, como participante da família de Deus, e busque ao Senhor, olhe para o Senhor enquanto você pode achar, e aproveite da presença de Deus. Certamente você será abençoado por isso. Você será muito abençoado por isso. A igreja de Deus é o lugar de perseverar nessa busca, nessa comunhão, nessa relação toda especial. Os que não buscaram verdadeiramente ao Senhor vão ter que passar a eternidade longe dele.
vão passar por situações solitárias, sozinhos, vão sentir sofrimento na pele, vão passar por situações de terror, de medo, de incertezas. Mas os que buscam o Senhor, estão ligados ao Senhor, e caminham a caminhada da igreja de Cristo com o Senhor, estes serão abençoados, possuirão a terra, diz o Senhor, o nosso Deus. Que o Pai do céu nos abençoe e continue cuidando desta sua igreja. E nós que fazemos parte dessa igreja, possamos receber e entender esse cuidado e amarmos a igreja de Deus. Valorizarmos esta igreja de Deus e entendermos o privilégio que nós temos de fazermos parte dela. Repito e termino com essa repetição. Não apenas a instituição, Igreja Presbiteriana, mas a igreja de Deus, em todo lugar, e aqui a igreja a qual nós fazemos parte. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guie nesta jornada. Amém? Nós vamos...